Do alto, a América Central parece quase se partir. Um filete de terra separa dois oceanos gigantescos. A Brilliant Light Power dos Estados Unidos diz ter criado algo que, se funcionar, pode mudar completamente a forma como a gente produz energia. Um reator do tamanho de uma bola de futebol que acende como um mini-sol. Quando você pede uma dose de gin, vodka ou cachaça, a última coisa em que pensa é em química. Mas tudo o que existe dentro de um copo é, no fim das contas, uma coleção de moléculas. Algumas são inofensivas, outras provocam euforia e há as que simplesmente matam. Os primeiros computadores foram criados ali por volta dos anos 1940, 50, certo? E se eu te falar que um computador muito mais antigo que esses foi encontrado? Um computador com mais de 2.000 anos de idade. Bem, para entender como isso é possível e por que esse artefato intriga cientistas até hoje, fica até o final desse vídeo, porque eu garanto que você vai se surpreender. E se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade vinda diretamente do passado. O naufrágio. Nossa história começa há mais de 2.000 anos, em algum ponto do grande mar Mediterrâneo. Imagine um navio mercante grego carregado de riquezas, não apenas ouro ou moedas, mas o que na época representava o verdadeiro luxo: estátuas de bronze e mármore, vasos finamente trabalhados, bases ornamentadas e o melhor da arte e da engenharia da Grécia Antiga. Era o tipo de carga que provavelmente ia ser entregue a um comprador importante, um governante ou até mesmo um templo. A travessia marítima parecia seguir o curso normal, até que, próximo à ilha de Antiquitera, uma tempestade se formou. Ondas gigantescas, ventos violentos e um mar enfurecido não deram trégua. Não importava quão experientes fossem os marinheiros, naquela noite, a natureza mostrou toda a sua força e o navio não resistiu. Em questão de horas, a embarcação afundou, levando com ela toda a tripulação e toda aquela carga valiosíssima. Lá no fundo do mar, o silêncio e a escuridão se tornaram os guardiões desse tesouro que permanecia intocado por séculos. O naufrágio se transformou em lenda. Pescadores e navegadores passaram a dizer que a região era perigosa, cheia de correntes traiçoeiras, mas ninguém sabia com certeza o que estava no fundo daquele trecho do mar. Até que, no início do século XX, a história ganhou um novo capítulo. Um grupo de mergulhadores de esponja da ilha Simi, que são acostumados a explorar as profundezas buscando esse recurso natural, encontram mais do que poderiam imaginar. Entre corais e formações rochosas, eles viram algo que não parecia vindo da natureza. Formas esculpidas e fragmentos que lembravam partes de estátuas. Quando chegaram perto, perceberam que estavam diante de um verdadeiro tesouro arqueológico. O que eles encontraram ali era de tirar o fôlego. Estátuas de bronze e mármore, vasos quebrados, mas ainda belíssimos, bases ornamentadas, uma cena congelada no tempo, preservada pela água salgada. No meio de tudo isso, tinha um objeto que à primeira vista não chamava tanto a atenção. Parecia algo como um bloco de bronze corroído, irregular e coberto por incrustações marinhas. Parecia até sucata, mas aquele bloco era tudo menos lixo. Os mergulhadores, sem imaginar a importância dele, levaram a peça junto com os outros achados para a superfície. Toda a carga foi enviada para o Museu de Atenas, que começou a catalogar tudo e estudar todos aqueles objetos. E foi aí que os especialistas, que achavam que estavam lidando apenas com obras de arte antigas, foram surpreendidos. Quando foi seco e limpo, aquele bloco que parecia sucata
perdeu as camadas de corrosão e revelou algo que ninguém esperava encontrar em um objeto com mais de 2.000 anos de idade: engrenagens, rodas e inscrições misteriosas. Aquilo não era apenas um pedaço de metal antigo, era parte de uma máquina. E não era uma máquina qualquer. Não. Aquele objeto estava prestes a mudar para sempre o que a ciência sabia sobre a tecnologia da Grécia Antiga. Com o artefato agora sob os cuidados do Museu de Atenas, o próximo passo era tentar entender o que exatamente tinha sido resgatado do fundo do mar. Os primeiros especialistas que se debruçaram sobre aquele bloco corroído ficaram intrigados com o que viam. Depois de limpar camadas milenares de bronze envelhecido, eles conseguiram identificar engrenagens, rodas dentadas e inscrições quase ilegíveis. O arqueólogo grego Valérios Stais foi um dos primeiros a arriscar uma interpretação. Ao observar a precisão das peças e a presença de engrenagens interligadas, ele sugeriu que talvez se tratasse de um relógio antigo. Mas essa hipótese esbarrou em um fato incontornável. Relógios mecânicos com engrenagens como aquelas só foram inventados mais de 1.400 anos depois, na Europa renascentista. Se aquilo fosse mesmo um relógio, seria preciso reescrever boa parte da história da tecnologia. As inscrições gravadas no bronze chamaram ainda mais a atenção. Eram palavras em grego antigo, um pouco corroídas pelo tempo e pela ação do mar. Para decifrar o que estava escrito, foi preciso convocar especialistas na língua e em epigrafia. O epigrafista austríaco Adolf Wilhelm foi um dos que se debruçaram sobre cada fragmento usando lentes de aumento, luzes inclinadas e uma paciência quase infinita. Aos poucos, letras e palavras começaram a surgir. Entre vários trechos desconexos, foi possível ler algumas expressões: zodíaco e mês egípcio. Surpreendente, não? Essas descobertas mudaram completamente o rumo das investigações. Depois delas, já não se falava mais em relógio. Agora, a hipótese mais forte era de que aquele objeto fosse um astrolábio extremamente avançado, capaz de mapear e medir a posição dos planetas. Um astrolábio que transformava o céu em uma grande engrenagem e permitia que alguém previsse a dança dos corpos celestes com a rotação de uma manivela. Essa teoria já seria incrível por si só, mas logo ficou claro que não se tratava disso, não. Os estudiosos perceberam que tinham diante de si uma máquina capaz de fazer cálculos. E mais, que ela seria capaz de fazer previsões a partir de dados inseridos manualmente. Aquele objeto não era decorativo, nem um relógio, nem um astrolábio. Era o computador mais antigo do mundo. Tá curtindo? Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, viu? Quando falamos de computador, não estamos falando de telas, cabos e processadores, mas sim de algo muito mais essencial. Computador é uma máquina que recebe uma informação, processa internamente e entrega um resultado. Hoje, fazemos isso com eletricidade e circuitos, mas naquela época isso era feito com rodas e eixos. Voltando ao nosso objeto misterioso, ele logo recebeu o nome de Mecanismo de Antiquitera, em referência à ilha grega perto de onde ele foi encontrado. O que os cientistas perceberam é que, girando uma manivela no mecanismo, era possível inserir um dado, como por exemplo uma data, e a máquina, por meio de seu sistema mecânico, devolvia outro dado, como por exemplo a posição dos planetas e a previsão de um eclipse. Ou seja, era um computador puramente mecânico, com uma lógica de funcionamento muito parecida com a das máquinas modernas. E não parou por aí, não. Quanto mais a teoria ganhava força, surgiam interpretações ainda mais ousadas. E se aquele dispositivo fosse capaz de prever eclipses? E se conseguisse calcular o movimento dos planetas? E se de alguma forma pudesse simular o próprio cosmos, refletindo como os gregos viam o universo?
Para entender o peso dessa hipótese, é preciso lembrar que naquela época a visão dominante era o modelo geocêntrico, o que se acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol, a Lua e os planetas giravam ao seu redor. Uma pequena pausa só para te lembrar que a ciência já refutou esse modelo, viu? Aqui na nossa galáxia, tudo gira em torno do Sol e nunca o contrário. Continuando, se o mecanismo de Antiquitera fosse mesmo o que as inscrições sugeriam, ele não apenas reproduzia o modelo geocêntrico de ver o universo, como também fazia isso com uma precisão impressionante para a tecnologia disponível há 2 milênios. O mais fascinante era imaginar quem teria criado algo assim. Não se tratava apenas de habilidade manual. Era preciso um conhecimento profundo de astronomia, matemática e mecânica, um conjunto de saberes que, até então, os historiadores não associavam a um único objeto físico daquela época. Cada nova palavra decifrada alimentava a sensação de que o mundo estava diante de um artefato único. Um objeto que, de tão avançado, parecia deslocado no tempo. Um mistério que transformava um simples bloco de bronze corroído em um portal para a mente de um inventor grego que foi capaz de condensar todo o universo em um punhado de rodas e dentes metálicos. Me conta, o que você está achando da nossa viagem pelo passado? Deixa aqui nos comentários, junto com o seu like, viu? Que isso ajuda muito a gente a continuar as nossas investigações e produzindo conteúdos para você, viu? Depois que as primeiras teorias sobre o mecanismo de Antiquitera começaram a surgir, ficou claro que havia um desafio monumental pela frente. Descobrir como aquela máquina funcionava de fato. Não era uma tarefa simples. O artefato estava fragmentado, incompleto e severamente danificado pela ação do mar e do tempo. As partes recuperadas mostravam engrenagens corroídas, dentes gastos, placas com inscrições parcialmente apagadas e superfícies irregulares. Qualquer tentativa de manipular ou desmontar as peças corria o risco de destruir o objeto ainda mais. Foi aí que a tecnologia se tornou a grande aliada dos pesquisadores. Ao longo das décadas, à medida que novas ferramentas eram inventadas, elas eram aplicadas ao estudo do mecanismo de Antiquitera. Os raios-X permitiram enxergar além da superfície corroída, revelando o interior das engrenagens sem precisar tocar nelas. Mais tarde, a tomografia computadorizada trouxe imagens ainda mais detalhadas, permitindo observar cada camada interna e cada conexão mecânica. O escaneamento 3D possibilitou criar modelos digitais em alta resolução, com medições precisas e sem risco para os fragmentos originais. Esses métodos trouxeram uma riqueza de detalhes. O mecanismo tinha 82 peças no total, com engrenagens de tamanhos e funções diferentes, todas interligadas. Era um sistema complexo no qual o movimento de uma única roda dentada influenciava várias outras. Mesmo com informações novas, o projeto de reconstruir o mecanismo original não parecia nada fácil. Faltavam peças, algumas estavam totalmente danificadas e nem todas pertenciam ao mesmo lugar da estrutura, o que dificultava entender a ordem e a função de cada um. Era quase que tentar montar um quebra-cabeça milenar e parcialmente destruído. Além dos obstáculos técnicos, também existiam os humanos. Diferentes equipes de pesquisadores tinham interpretações distintas sobre como as peças deveriam se encaixar. Houve erros de medição, hipóteses que precisaram ser descartadas e até conflitos sobre qual seria a reconstrução mais fiel. Mesmo com tantos desafios, nomes como Derek Price e Michael Wright se dedicaram por anos à missão de dar forma àquela máquina perdida no tempo. O esforço valeu a pena. Aos poucos, funções específicas começaram a se revelar. O mecanismo conseguia calcular o ciclo metônico de 19 anos, essencial para alinhar os calendários solar e lunar. Também registrava o ciclo olímpico de 4 anos, algo que possivelmente servia para marcar as datas dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. E talvez o mais impressionante, o objeto conseguia simular o movimento dos 5 planetas conhecidos
naquela época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, todos visíveis a olho nu. E tudo isso era feito de forma puramente mecânica, sem eletricidade, sem baterias, apenas pela movimentação das engrenagens. Bastava girar uma manivela para que o sistema inteiro ganhasse vida, mostrando em uma espécie de mapa astronômico tudo sobre a posição dos astros e até os eclipses. Vale lembrar que o mecanismo de Antiquitera reproduzia de forma incrivelmente precisa os padrões daquela época. Ele também era reflexo de como a civilização entendia o universo, com todas as limitações da época, o que não deixa de ser impressionante. Mesmo depois de décadas de estudo, reconstruções e análises, o mecanismo de Antiquitera continua sendo, em muitos aspectos, um enigma. As descobertas feitas até hoje já são impressionantes por si só, mas o que fascina é que nem todos os mistérios foram resolvidos. Por mais que tenhamos uma boa ideia de como ele funcionava e quais eram as suas principais funções, ainda restam perguntas sem respostas, e talvez seja exatamente isso que mantém viva a curiosidade de cientistas do mundo todo. Uma das certezas que os pesquisadores têm é que o mecanismo não era perfeito. A sua precisão, embora extraordinária para os padrões da época, tinha limitações. Em alguns cálculos astronômicos, o erro chegava a cerca de um signo zodiacal, algo que, para a época, não invalidava a utilidade do artefato, mas que mostra que ele estava sujeito às imperfeições. Ainda assim, pensar que um objeto feito com instrumentos manuais e técnicas primitivas poderia se aproximar tanto da precisão moderna é algo que desafia a lógica. E quando a ciência encontra algo tão à frente de seu tempo, é inevitável que surjam interpretações mais ousadas. Algumas teorias completamente fora do consenso acadêmico sugerem que o mecanismo teria sido construído com a ajuda de seres extraterrestres. Outras afirmam que ele poderia ser uma espécie de máquina do tempo, deixada por alguma civilização desconhecida. Essas ideias, é claro, pertencem mais ao campo da ficção e da imaginação popular do que ao da pesquisa científica, mas ajudam a explicar o fascínio que o mecanismo de Antiquitera exerce até hoje. A teoria mais aceita é bem mais realista, a de que o mecanismo foi idealizado e construído por engenheiros gregos altamente qualificados, profissionais que dominavam astronomia, matemática e mecânica de forma tão integrada que conseguiram reunir todo esse conhecimento em um único objeto. Isso exigia habilidade técnica e uma compreensão profunda de como traduzir fenômenos astronômicos em movimentos mecânicos, algo que parecia impossível para aquela época. O uso exato do mecanismo ainda gera debate. Alguns acreditam que ele era uma ferramenta de trabalho para astrônomos. Outros defendem que ele poderia ter sido um objeto de luxo feito para impressionar visitantes e convidados, talvez exposto em salões como uma peça de prestígio e poder. Também existe a tese de que ele tinha um papel educacional, ajudando a ensinar conceitos complexos de forma visual e interativa. E existe a possibilidade de que ele também fosse usado para confeccionar horóscopos, já que a astrologia era uma prática muito presente na cultura grega da época. Independentemente de qual dessas hipóteses esteja correta, o que ninguém questiona é o impacto histórico e cultural do mecanismo de Antiquitera. Sua existência força os estudiosos a repensarem o que sabemos sobre a tecnologia antiga, mostrando que tecnologias complexas não são exclusivas da modernidade. E essa reflexão leva a uma pergunta intrigante: e se o navio não tivesse afundado? Bem, será que a tecnologia por trás dessa máquina teria se espalhado rapidamente pelo mundo antigo? Talvez tivéssemos visto instrumentos semelhantes sendo usados por outras civilizações. Talvez, quem sabe, a própria revolução científica tivesse acontecido muito antes. Hoje, enquanto o mecanismo de Antiquitera nos lembra do que já fomos capazes de criar, um outro experimento, já lá na China, pode estar prestes a mudar o futuro da energia do mundo. Eles estão apostando em um tipo de reator nuclear que usa um elemento quase esquecido, o tório.
Quer entender por que alguns cientistas dizem que ele pode ser a chave para uma energia limpa e praticamente inesgotável? Clica no vídeo que está aí na tela e continua essa viagem com a gente. Esse é o Canal do Panamá. 82 quilômetros que movem quase 4% de todo o comércio marítimo mundial e cerca de 270 bilhões em mercadorias por ano, Autoridade do Canal do Panamá 2023. Mas essa artéria global está encolhendo. O Lago Gatun, que abastece o canal, registrou em 2023 um dos níveis mais baixos da história. Menos água significa menos navios, mais atrasos e bilhões de dólares parados na fila. E é nesse cenário que começam a surgir projetos ousados, novos canais e corredores interoceânicos na Nicarágua, no México e além. Alguns já prometem superar o Panamá em capacidade, outros nunca saíram do papel. O que está em jogo não é só uma obra de engenharia, é o controle de uma das rotas mais estratégicas do planeta. Hoje, a gente vai explorar como o gargalo das Américas está mudando e por que o mundo pode estar entrando numa corrida silenciosa pelo próximo grande canal. Antes do século XX, cruzar entre Atlântico e Pacífico era uma tarefa brutal. Um navio saindo de Nova York para chegar a São Francisco precisava descer até a ponta extrema da América do Sul, contornando o Cabo Horn, uma rota de mais de 22 mil quilômetros e semanas de viagem. Outra opção era ainda pior: descarregar as mercadorias no litoral, atravessar a pé ou em mulas pelo Istmo e depois embarcar tudo de novo do outro lado. O mapa mostrava um gargalo óbvio, o Istmo do Panamá, com menos de 80 quilômetros separando os dois oceanos. Era como um cadeado geográfico esperando para ser aberto. Em 1880, os franceses, liderados por Ferdinand de Lesseps, o mesmo do Canal de Suez, tentaram abrir esse caminho, mas enfrentaram o que chamaram de Inferno Verde, selva fechada, chuvas torrenciais e doenças tropicais. Mais de 22 mil trabalhadores morreram, principalmente de febre amarela e malária. O projeto foi abandonado. Só em 1909, com o controle americano da zona, as obras foram retomadas. Em 1914, o Canal do Panamá foi inaugurado. Um feito de engenharia e geopolítica que transformou o comércio global para sempre. Hoje, cerca de 4% do comércio marítimo mundial passa por aqui. São mais de 14 mil navios por ano, transportando cerca de 270 bilhões em cargas. Para os Estados Unidos, o canal é vital. 40% de suas exportações usam essa rota. 75% dos navios que cruzam vão ou vêm de portos americanos. Em termos geopolíticos, controlar ou ter influência sobre o canal significa ter poder sobre a circulação de grãos, petróleo, gás, bens manufaturados, praticamente toda a espinha dorsal do comércio moderno. Mas toda essa importância se apoia em um ponto frágil: água. O funcionamento do canal depende do Lago Gatun, abastecido pela chuva. Em 2023, uma seca histórica baixou o nível do lago em mais de 1,5 metro, obrigando a limitar o número e o peso dos navios. O resultado: filas de embarcações e prejuízos bilionários para empresas e governos. A idade também cobra seu preço. Mesmo com expansões, muitas estruturas têm mais de um século. Acidentes como colisões leves nas eclusas e falhas mecânicas são cada vez mais comuns, agravados pelo aumento do tamanho dos navios. Um canal vital, mas vulnerável. E quando o mundo percebe essa fragilidade, começam a surgir as propostas ousadas para criar rotas alternativas. Algumas já tiveram obras simbólicas, outras nunca saíram do papel, mas todas carregam a mesma ambição: substituir ou pelo menos rivalizar
com o Panamá. E é nessa corrida silenciosa que entra a Nicarágua, o México e outros que querem uma fatia dessa rota bilionária. Quando o mundo percebe que o gargalo que move o mundo pode falhar, o olhar inevitavelmente se espalha no mapa da América Central e do norte da América do Sul. A pergunta é quase automática. Se o Panamá der sinais de esgotamento, por onde mais poderíamos cruzar de um oceano ao outro? A Nicarágua é, historicamente, a primeira candidata dessa lista. Desde o século XIX, ela já aparecia como opção em discussões nos Estados Unidos. Chegou a ser, por pouco, a rota escolhida antes do Panamá, mas um lobby francês mudou o rumo da história. No início de 1900, selos postais com a imagem de vulcões fumegantes circularam entre congressistas americanos, reforçando o medo de erupções e terremotos e minando o apoio à rota nicaragüense. Mais de um século depois, a ideia voltou com força. Em 2013, o presidente Daniel Ortega assinou um acordo com a empresa chinesa HKND para abrir um canal de 270 quilômetros mais largo e profundo que o panamenho. O custo estimado era de 50 a 60 bilhões de dólares, mais de 4 vezes o PIB do país. E a promessa era transformar a Nicarágua no novo canal de Suez das Américas. Mas o projeto foi marcado por desconfiança internacional, falta de transparência financeira, críticas ambientais severas e protestos de comunidades indígenas que seriam deslocadas. As obras nunca avançaram além de uma vala simbólica e em 2024 o Congresso nicaragüense cancelou oficialmente a concessão. O sonho voltou para a gaveta. O México, por sua vez, aposta em uma estratégia diferente, o corredor interoceânico do Istmo de Tehuantepec. Aqui, a ideia não é abrir um canal de água, mas criar um canal seco. Um sistema de ferrovias modernizadas para transportar containers entre os portos de Coatzacoalcos, no Golfo do México, e Salina Cruz, no Pacífico. É um trajeto de pouco mais de 300 quilômetros, mais barato e rápido de implementar que um canal marítimo. A ideia, na verdade, é muito antiga. Hernán Cortés, no século XVI, já sugeria aproveitar o istmo como ponto de travessia. Hoje, o governo mexicano promete integrar o corredor às zonas econômicas especiais e à rede ferroviária dos Estados Unidos, mirando o comércio com a Ásia. O desafio é que, no longo prazo, um canal seco dificilmente compete com a eficiência e a capacidade de um canal marítimo. E, por enquanto, o México ainda enfrenta problemas de infraestrutura, oposição de comunidades e atrasos em obras. Mas não é só Nicarágua e México que aparecem nesse mapa de alternativas. A Costa Rica, olhando de cima, parece ainda mais promissora. É um dos pontos mais estreitos entre Atlântico e Pacífico. E por que então não existe um projeto de canal ou corredor por lá? O motivo é uma combinação de geografia, política e estratégia internacional. Apesar da curta distância, o país é cortado por uma cadeia de montanhas e vulcões ativos que tornariam a escavação caríssima e arriscada. Além disso, grande parte do território é protegida por leis ambientais rigorosas. A Costa Rica construiu a sua imagem internacional como nação verde e aboliu o exército em 1948, apostando na neutralidade como política externa. Um projeto dessa magnitude colocaria o país no centro de tensões geopolíticas, algo que sua diplomacia historicamente evita. Até houve estudos para criar um canal seco combinando rodovias e ferrovias, mas os custos e os impactos ambientais fizeram a ideia desaparecer. Em Honduras e El Salvador, há anos se fala de um projeto conjunto de canal seco interoceânico. A proposta prevê a ligação entre o Pacífico pelo Porto de la Unión e o Caribe, passando por território hondurenho até chegar ao porto de Puerto Cortés. O plano inclui ferrovias, rodovias e zonas logísticas, estimando-se um custo acima de 20 bilhões.
Na teoria, isso reduziria o tempo de travessia em até 2 dias em comparação a algumas rotas marítimas. Na prática, falta financiamento, há desconfiança de investidores e os estudos ambientais ainda não foram concluídos. A Guatemala também está nesse jogo. Com o seu corredor interoceânico, anunciado como utilidade pública desde 2013, a ideia é criar uma rota multimodal que combine ferrovias e rodovias, cortando cerca de 372 quilômetros de território, do porto de Champerico, no Pacífico, até Puerto Barrios, no Atlântico. Os defensores do projeto afirmam que ele poderia ser até 7% mais barato e 8% mais rápido que o canal panamenho para certas cargas. O problema é que a execução exige investimentos bilionários e estabilidade política, algo que o país nem sempre consegue manter. Mais ao sul, a Colômbia tem discutido há décadas formas de conectar o Pacífico ao Caribe sem passar pelo Panamá. Entre as propostas estão um corredor ferroviário cruzando o departamento de Chocó, aproveitando a planície entre o Golfo de Urabá e a costa pacífica, e até o uso do rio Atrato com canais auxiliares. Há também projetos para um corredor passando por regiões próximas à fronteira com o Panamá, mas todos esbarram no tapete verde do Darién, uma das áreas de floresta tropical mais densas e inexploradas do planeta, com enorme valor ecológico e altíssimos custos para qualquer intervenção. Além disso, essa região é reconhecida por ser rota de tráfico e migração irregular, o que acrescenta um componente de segurança bem complicado. Se colocarmos todas essas alternativas lado a lado, fica claro por que o Panamá continua ali de boa, reinando. O canal panamenho já existe, é confiável, tem infraestrutura consolidada e está sob um controle político relativamente estável. Os outros países têm no papel projetos ambiciosos, mas a soma de desafios técnicos, custos astronômicos, riscos ambientais e barreiras políticas transforma cada uma dessas ideias em algo muito distante da execução. Ainda assim, o simples fato de existirem tantas propostas é um sinal claro. A dependência de um único canal é vista como um risco e a corrida para encontrar alternativas, seja no mar, na terra ou nos rios, é uma questão de tempo e oportunidade. O Panamá sabe que o seu canal é uma artéria vital do comércio global. Por isso, em 2016, concluiu uma das maiores expansões de sua história, novas eclusas, mais largas e profundas, capazes de receber navios do tipo Neopanamax, gigantes com até 14 mil containers de capacidade. O projeto aumentou a competitividade e atraiu rotas que antes não conseguiam usar o canal. Mas, mesmo com as novas eclusas, a água continua sendo o calcanhar de Aquiles. O sistema de 2016 incluiu 18 reservatórios para reutilizar até 60% da água das eclusas. Ainda assim, secas históricas como a de 2023 mostraram que isso não basta. Entre as propostas em estudo estão novas barragens, como no Rio Índio, para aumentar o volume do Lago Gatun. Outra ideia mais polêmica é o cloud setting, semear nuvens com produtos químicos para induzir chuva. É uma tecnologia usada em regiões áridas, mas sem histórico comprovado de eficácia nos trópicos. No melhor cenário, é um alívio temporário. No pior, um tiro no escuro. O canal também quer se posicionar como líder em sustentabilidade. Programas como o Green Connection incentivam navios a reduzir emissões e consumo de combustível durante a travessia. E iniciativas como a preservação do Parque Nacional Chagres ajudam a proteger as nascentes que alimentam o canal. O desafio é equilibrar engenharia, ecologia e política em um espaço onde cada metro cúbico de água vale milhões. E enquanto isso, narrativas distorcidas e disputas por influência continuam, sim, tentando moldar o futuro dessa rota.
O Canal do Panamá não é só uma obra de engenharia, é uma peça no tabuleiro geopolítico global. Controlá-lo ou influenciá-lo significa ter poder sobre cadeias de suprimento inteiras. Em 2020, circulou um boato de que a China teria tomado o canal, algo falso. Empresas chinesas operam portos no Panamá, mas a administração do canal continua 100% panamenha. A história viralizou porque é politicamente conveniente. Reforça a narrativa do perigo chinês para uns e da ingerência americana para outros. O canal é símbolo de soberania para o Panamá, mas é também uma infraestrutura que exige manutenção constante, adaptação climática e decisões baseadas em fatos, não em manchetes. Talvez a solução não venha de um novo canal em outro país, mas de novas formas de pensar. Infraestrutura verde, transporte intermodal, cooperação internacional. O Canal do Panamá já mostrou que somos capazes de feitos gigantescos. A questão é, vamos conseguir repetir esse feito sem repetir os mesmos erros? Hoje a gente vai entender o que é a SunCell, como ela funciona, ou deveria funcionar, e por que, mesmo depois de mais de 30 anos de desenvolvimento, ela continua dividindo os cientistas entre os que veem uma revolução e os que veem apenas uma boa história com muita luz. Segundo a própria Brilliant Light Power, a SunCell, nome comercial do reator de hidrogênio, é capaz de emitir luz e calor em intensidades que vão de 4,6 a 35 megawatts por metro quadrado. Considerando a pequena área onde essa reação acontece, isso significaria algo em torno de 3,5 megawatts de potência instantânea. Para entender o que isso representa, imagine o seguinte: num bairro residencial, 3.000 casas acendem todas as luzes, ligam geladeiras, televisores, computadores e tudo funciona sem quedas durante uma hora inteira. Ou então, numa grande estação de recarga, 70 carros elétricos são plugados ao mesmo tempo nos carregadores mais rápidos que existem. Todos recebem energia máxima. E se essa emissão fosse mantida por 24 horas, seria como ver uma cidade com mais de 70.000 habitantes funcionando, hospitais iluminados, fábricas operando, sinais de trânsito, escolas, tudo movido pela energia gerada por um único equipamento. A explicação para esse desempenho, segundo a empresa, está em um estado incomum do hidrogênio chamado hidrino. Não reconhecido pela física tradicional, ele liberaria grandes quantidades de energia ao se formar, com água como único subproduto. Nos últimos meses, a Brilliant Light Power tem perseguido um marco simbólico: manter a SunCell operando de forma estável durante uma hora contínua. No caminho, vieram problemas como superaquecimento, desgaste prematuro de peças e atrasos no fornecimento de componentes. Desafios comuns em tecnologias experimentais, mas que adiam a resposta que todos querem. Funciona mesmo? Ainda assim, as demonstrações públicas impressionam. Quando acionada, a esfera acende de repente, liberando uma luz tão intensa que chega a ofuscar a visão. É tal como olhar diretamente para um soldador elétrico a centímetros de distância. Um efeito visual marcante que deixa no ar a pergunta central dessa história: estamos diante de um salto na geração de energia ou de mais uma promessa que nunca vai sair do laboratório? Por trás da SunCell está Randall Lee Mills, um nome que para alguns representa visão e ousadia e para outros teimosia científica. Mills não é o estereótipo do inventor excêntrico, pelo contrário, é metódico e seguro nas palavras. Formou-se em Química pela Franklin and Marshall College com honras. Obteve o diploma de Medicina pela Universidade de Harvard e ainda estudou Engenharia Elétrica no MIT. No currículo, uma base acadêmica sólida. Na trajetória, um desvio que mudou completamente sua vida. Em 1991, fundou a empresa que mais tarde se tornaria a Brilliant Light Power. Desde o início, o objetivo era um só:
provar que existe um erro fundamental na forma como entendemos o átomo de hidrogênio e que corrigir esse erro abriria caminho para uma fonte de energia praticamente ilimitada. Mills afirma que o elétron de um átomo de hidrogênio poderia ocupar um estado mais próximo do núcleo do que aquele reconhecido pela física atual. Essa nova configuração seria o hidrino, e a queda do elétron para esse estado liberaria grandes quantidades de energia. A proposta rapidamente chamou a atenção de investidores. Figuras do setor de energia e da indústria apostaram milhões na ideia, mas também atraiu críticas pesadas. Ganhadores do Prêmio Nobel já classificaram a teoria como nonsense e altamente improvável. Mesmo assim, Mills seguiu adiante, evitando o financiamento governamental e preferindo capital privado para manter controle total sobre a pesquisa. E há um detalhe importante. Para Mills, a Suncell não é apenas um produto, é a prova física de sua teoria. Ele já declarou que o protótipo é capaz de operar por horas, sem desgaste significativo, embora esse feito nunca tenha sido confirmado por testes independentes. 3 décadas depois, o impasse continua. De um lado, um inventor certo de que tem algo capaz de mudar o mundo. Do outro, cientistas que só aceitam o que pode ser provado. É o choque entre convicções e evidência, e nenhum dos lados parece disposto a recuar. A base da Suncell é a chamada Grand Unified Theory of Classical Physics, proposta por Randall Mills. Essa teoria rejeita a parte fundamental da mecânica quântica e descreve o elétron não como uma nuvem de probabilidade, mas como uma partícula definida que poderia ocupar órbitas menores e mais próximas do núcleo do átomo do que aquelas reconhecidas atualmente. Segundo Mills, para que o elétron caia para essa órbita mais próxima, formando o chamado hidrino, é necessário um catalisador. Esse catalisador poderia ser um íon de hélio, argônio ou oxigênio que facilitaria essa transição. O resultado, de acordo com a teoria, seria a liberação de uma quantidade de energia muito maior do que a obtida em reações químicas comuns. Essa energia sairia principalmente em forma de luz intensa e calor, sem emissão de radiação perigosa e com água como único subproduto. A física tradicional, no entanto, sustenta que o estado fundamental do hidrogênio, a posição mais próxima que o elétron pode ocupar em relação ao núcleo, não pode ser reduzido. Para a comunidade científica, a hipótese do hidrino viola princípios básicos, como as soluções aceitas para a equação de Schrödinger, que descrevem matematicamente o comportamento do elétron. No modelo aceito e descrito pela equação, a função de onda do elétron no hidrogênio determina a distância média entre o elétron e o núcleo. O estado fundamental é a menor distância estável possível. Reduzir ainda mais essa distância implicaria alterar a própria função de onda, violando a solução matemática que sustenta toda a mecânica quântica para o átomo de hidrogênio. O impasse está em que a teoria de Mills não encontra respaldo nas publicações científicas tradicionais. Nenhum experimento conduzido de forma independente reproduziu os resultados que ele afirma ter obtido. Ainda assim, Mills continua apresentando dados de laboratório com evidência experimental e argumenta que falta de aceitação é uma resistência natural a ideias que desafiam paradigmas. Para os críticos, a ausência de replicação independente coloca toda a hipótese sob suspeita. Para defensores, pode ser um caso de inovação radical à frente do seu tempo, algo que só será aceito quando houver um produto comercial operando diante do público e sem restrições. A Brilliant Light Power afirma que a Suncell já consegue gerar energia limpa e abundante a partir do hidrino. Segundo a empresa, protótipos teriam operado por horas, sem desgaste significativo e com eficiência energética muito acima de tecnologias convencionais.
O ponto central dessa narrativa, no entanto, é que até hoje nenhuma instituição científica independente comprovou essas afirmações. Todos os dados apresentados vêm de medições internas da empresa ou de análises encomendadas a laboratórios contratados por ela. Na comunidade científica, a ausência de revisão por pares, o processo no qual outros especialistas revisam e replicam resultados, é vista como um obstáculo intransponível. Stephen Chu, Nobel de Física e ex-secretário de Energia dos Estados Unidos, declarou: "Não conheço nenhuma evidência experimental que sustente essas alegações." Wolfgang Catterley, também Nobel de Física, foi ainda mais direto. O hidrino viola princípios básicos da mecânica quântica. Do lado da empresa, Randall Mills mantém um discurso confiante. Não é preciso convencer todos de uma vez. Basta mostrar o produto que funcione. Para ele, colocar uma SunCell em operação no mundo real será suficiente para provar a teoria na prática, independente de artigos publicados ou validação acadêmica formal. E é exatamente aí que a SunCell permanece, entre o brilho de uma possível revolução e a sombra da dúvida científica. Se um dia funcionar, não será só uma vitória para a Brilliant Light Power, será uma mudança radical em tudo o que sabemos sobre energia. Mas se não, será mais um exemplo de como ideias ousadas podem brilhar intensamente antes de se apagar. Segundo a CNN Brasil, o Ministério da Saúde monitora mais de 100 casos suspeitos de intoxicação e 11 confirmações em São Paulo, com mortes já registradas. Neste vídeo, a gente vai entender o que é o metanol e como ele age no corpo, como essas bebidas foram alteradas e o que está sendo feito para impedir novas tragédias. O que é o metanol e por que ele é tão perigoso? O metanol é um tipo de álcool, assim como o etanol, o mesmo que a gente encontra em bebidas comuns. A diferença é que o etanol foi feito para o corpo humano suportar pequenas doses. O fígado reconhece, processa e o transforma em energia ou em compostos que o organismo consegue eliminar. Já o metanol é outra história. À primeira vista, ele parece inofensivo, é incolor, tem cheiro leve de álcool, se mistura bem com a água e o sabor é quase o mesmo. É por isso que tanta gente nem percebe quando bebe algo adulterado. Mas dentro do corpo, a química muda completamente. O fígado tenta metabolizar o metanol do mesmo jeito que faz com o etanol. Só que, nesse processo, ele cria dois venenos potentes, o formaldeído e o ácido fórmico. O formaldeído é o mesmo usado para conservar tecidos em laboratório. Um agente que literalmente paralisa células. Já o ácido fórmico é corrosivo. Ele muda o pH do sangue, destrói tecidos sensíveis e interfere na respiração das células. Juntos, eles causam o que os médicos chamam de acidose metabólica, um colapso químico interno. É por isso que as vítimas geralmente relatam visão turva, tontura e confusão mental horas depois de beber. E quando os sintomas aparecem, o veneno já está circulando há muito tempo. Mesmo pequenas quantidades podem ser fatais. De acordo com estudos toxicológicos, menos de 30 mililitros de metanol puro, o equivalente a 2 colheres de sopa, já podem causar cegueira permanente. E é justamente esse limite invisível entre o álcool seguro e o álcool letal que faz do metanol uma substância tão perigosa e tão fácil de subestimar. E o mais assustador é que o metanol não aparece por acidente em uma bebida. Ele não surge durante o processo de fermentação, como muita gente pensa. Ele é colocado quase sempre por alguém tentando aumentar o lucro
de forma clandestina. Em casos recentes no Brasil, as investigações mostraram exatamente isso. Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Saúde confirmou 6 mortes causadas por bebidas adulteradas com metanol e mais de 100 casos suspeitos sob investigação. A maioria das ocorrências está concentrada em São Paulo, com vítimas registradas em Barueri, São Bernardo do Campo, Itapevi e na capital. De acordo com a CNN Brasil, exames do Instituto Adolfo Lutz detectaram altas concentrações de metanol em amostras coletadas nesses locais, níveis muito acima do limite considerado seguro. As autoridades acreditam que o metanol usado veio de estoques industriais desviados, possivelmente o mesmo tipo de álcool usado em combustíveis adulterados. É uma cadeia que começa na indústria química e termina no balcão do bar, um percurso ilegal que transforma um solvente em veneno. Os fiscais encontraram garrafas de gin e vodka reabastecidas com álcool de origem desconhecida, em muitos casos o álcool industrial. Bares conhecidos como o Torres Bar, o Ministrão Bar, o Vila Jardim e o BBR Supermercado foram interditados após testes apontarem indícios de metanol nas amostras. De acordo com a Agência Brasil, não há qualquer evidência de que marcas originais como Tanqueray, Smirnoff ou outras também tenham tido lotes contaminados. A adulteração aconteceu depois que as garrafas já estavam nas mãos dos estabelecimentos. Em outras palavras, o problema não veio da fábrica, mas do balcão. Garrafas foram abertas, esvaziadas e depois preenchidas novamente com destilados de procedência duvidosa. Alguns feitos em galpões improvisados, sem controle químico e com o uso de metanol para baratear a produção. A lógica é simples, mas é muito cruel. O metanol custa menos que o etanol. Para quem falsifica, é lucro fácil, de boa. Para quem bebe, pode ser o último copo da vida. O metanol age em silêncio e talvez essa seja a parte mais perigosa. A pessoa bebe, ri, conversa, vai dormir. Quando acorda, algo está muito mais que errado. A luz parece diferente, os sons vêm de longe, o corpo parece mais pesado e a visão que antes apenas embaçava agora começa a desaparecer. É uma intoxicação que engana. As primeiras horas passam como se nada tivesse acontecido e, quando os sintomas aparecem, o dano já está em andamento. Nos hospitais, os relatos são parecidos. Pacientes que chegam achando que estão com ressaca forte, mas que, em questão de minutos, entram em colapso. A respiração acelera, o corpo tenta compensar o desequilíbrio químico, o sangue fica ácido e o oxigênio deixa de chegar como deveria às células. O que poucos sabem é que o antídoto nesses casos é o próprio álcool comum, o etanol, e administrado de forma controlada para enganar o fígado e impedir que ele continue fabricando veneno dentro do corpo. O problema é que a janela de tempo é curta e a maioria das vítimas demora a buscar ajuda. Quando chegam ao hospital, muitas vezes o corpo já está em falência múltipla e o tratamento vira uma tentativa de ganhar minutos. Hemodiálise, ventilação mecânica, suporte intensivo. E tudo isso começou com algo que parecia inofensivo. Uma bebida servida num copo bonito, num bar de bairro, entre amigos. O ciclo das tragédias. Por que isso sempre acontece no Brasil? O surto de metanol em 2025 parece novo, mas não se engane, não é. O Brasil já passou por isso outras vezes e quase sempre da mesma forma. Tragédias, manchetes, promessas de fiscalização e depois de alguns meses. Silêncio. Em 1990, no interior do Nordeste, uma série de mortes ficou conhecida como a cachaça da morte. Pessoas que
compraram bebidas artesanais em pequenas mercearias começaram a morrer sem explicação. O laudo revelou o mesmo vilão, o álcool industrial misturado à bebida para baratear a produção. Anos depois, na Bahia e em Minas Gerais, novos episódios repetiram o padrão. O álcool tóxico era o mesmo, as vítimas também. Trabalhadores, aposentados, gente comum. E o motivo? Invariável. Lucro rápido em cima da vida dos outros. Décadas se passaram, a legislação avançou, mas o comportamento permanece. A diferença é que agora o crime se sofisticou. Em vez de engenhos e tonéis caseiros, o metanol vem de fornecedores industriais. A adulteração acontece em pontos de revenda urbanos e o resultado final é vendido em embalagens de marcas conhecidas. O cenário de 2025 é um retrato moderno da mesma negligência antiga, só que desta vez com marketing e design. Segundo a CNN Brasil, o Ministério da Saúde monitora mais de 100 casos suspeitos de intoxicação e 11 confirmações laboratoriais em São Paulo. A Agência Brasil detalhou que os casos se espalham por vários bairros da capital e da Grande São Paulo, incluindo Moca, Jardins, Bela Vista e São Bernardo do Campo, onde bares e distribuidoras foram interditadas após perícias encontrarem traços de metanol nas bebidas. Garrafas apreendidas continham destilados reabastecidos com álcool de origem industrial e, de acordo com as autoridades, não há indício de que as marcas originais, como Tanqueray ou Smirnoff, tenham sido contaminadas na fábrica. A adulteração ocorreu no varejo, quando os produtos já estavam nas mãos de distribuidores e comerciantes, ou seja, o problema não está na indústria da bebida, mas na falta de controle sobre quem a revende. As investigações também apontam um elo curioso. O material desviado para bebidas adulteradas pode ter vindo do mesmo tipo de produto usado para adulterar combustíveis. Após a interdição de vários postos que vendiam gasolina com alto teor de metanol, parte desse estoque teria sido redirecionado ao mercado clandestino de bebidas. É uma hipótese em análise, mas reforça a lógica do crime organizado, onde há uma brecha regulatória a lucro. Enquanto isso, laboratórios públicos correm para lidar com o volume de amostras. O Instituto Adolfo Lutz passou a operar em regime de plantão e universidades como USP e Unicamp desenvolveram testes rápidos capazes de identificar metanol em poucos minutos. Esse tipo de resposta mostra o lado mais positivo da crise, a ciência reagindo, mas também revela o outro lado. A ciência só age depois que o estrago já está feito. Em nota, o Ministério da Saúde informou que montou uma sala de situação para monitorar os casos e coordenar ações entre estados e municípios. Mesmo assim, a sensação é de improviso. O Brasil não possui um sistema nacional de rastreabilidade química que acompanhe o trajeto do álcool industrial, desde a produção até o destino final. Com isso, identificar onde o metanol saiu da rota é quase impossível. Cada operação policial precisa recomeçar do zero, investigando de forma manual cada elo da cadeia. Enquanto os laudos não ficam prontos, bares interditados recorrem na justiça. Alguns reabrem parcialmente e o risco de novas ocorrências, esse permanece. O padrão é claro, a punição é lenta, o custo do crime baixo e a vigilância limitada. O metanol continua circulando onde não deveria, entre galões, garrafas e copos. E a cada novo caso repete-se a mesma pergunta: como isso ainda é possível? A resposta está em um tripé que o país nunca conseguiu resolver: economia, fiscalização e cultura. O incentivo econômico é óbvio. O metanol industrial custa até 10 vezes menos que o metanol próprio para consumo. A fiscalização, por sua vez, ainda depende de denúncias e operações pontuais sem rastreamento contínuo. E a cultura é a da tolerância com o jeitinho, onde o lucro imediato vale mais
do que o risco a longo prazo. Quando essas três variáveis se encontram, o resultado é previsível. O metanol volta a aparecer em bebidas, as manchetes se repetem, as autoridades reagem e meses depois, o tema desaparece. Até a próxima tragédia. O Brasil parece viver preso nesse ciclo. Um país que entende o problema, tem tecnologia para evitá-lo, mas só age quando o número de mortos chega às manchetes. O que diferencia 2025 dos surtos anteriores é apenas a velocidade da informação, não a eficiência da prevenção. E enquanto os testes são feitos, os bares são lacrados e as famílias aguardam respostas. Uma certeza permanece: não é o metanol que falta ser compreendido, é o sistema que insiste em não aprender. Mas enquanto o país ainda tenta entender como tragédias assim continuam acontecendo, em São Paulo está nascendo um projeto que promete mudar tudo. Uma obra de 19 bilhões que vai transformar a cidade para sempre. Assista agora o vídeo sobre esse mega projeto. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Até mais.